Boa noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui novamente, com a graça de Deus e com o pessoal aqui da TV Cidade, para fazer mais um programa Saúde em Debate, trazendo informações de saúde para você. Hoje nós temos aqui com a gente o Dr. Gelson Fernando Batista. Ele é nutricionista, ele é pós-graduado em nutrição esportiva e também especialista em nutrição para cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia de redução do estômago. Nós vamos conversar hoje aqui sobre emagrecimento, que é um assunto que interessa muita gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tudo Gelson? bem. Obrigada por você ter vindo Eu aqui. que agradeço. E nós vamos aqui entrar em um assunto que eu sei que interessa muita gente, que é o que é emagrecer e o que é o emagrecimento. Você poderia dizer pra gente? Claro. Na verdade, Márcia, quando a gente pensa em emagrecer hoje em dia, muitas pessoas buscam simplesmente a perda de peso, né? Sendo que o emagrecimento ele vai além disso. O emagrecimento ele está relacionado à perda de gordura no corpo, né? A perda da alta concentração da gordura corporal. E quando a gente busca algum tratamento que não visa saúde, a gente perde além da gordura muita massa muscular, muitos componentes importantes para o nosso organismo. E com isso existe uma diminuição do nosso metabolismo. E isso provoca o efeito sanfona que as pessoas estão muito acostumadas. Para quem quer emagrecer, emagrece, engorda. Então quer dizer que quando existe um emagrecimento não organizado, vamos dizer Exatamente. assim, você não perde só gordura, mas você também perde massa muscular no Isso. emagrecimento. Explica isso pra gente. Então, a nossa estrutura muscular ela é muito rica em nutrientes. Então, se eu faço uma dieta muito restritiva, eu cortei o carboidrato, eu cortei carnes, eu como só salada, enfim, se você faz algo muito restrito, vai faltar nutriente para o seu organismo e ele busca onde ele encontra. Então, se falta cálcio, ele busca nos ossos, se falta proteína, ele busca nos músculos, vitaminas do complexo B, enfim. Tudo que ele sente falta, ele busca na parte interna onde ele sabe que tem. Fígado, enfim. E principalmente com a perda de massa muscular, existe uma queda do nosso metabolismo basal, que é o nosso metabolismo em repouso. E quanto menor o nosso metabolismo, menos energia é gasta, mais fácil vai ser o acúmulo, né? A gente consegue perceber isso quando a pessoa faz uma dieta muito restrita, ela perde peso muito rápido no início. Porém, a partir de um mês e meio, ela já começa a perder menos peso, mesmo sem mudar a dieta. Sim. Então, aquela perda excessiva no primeiro mês envolveu não só gordura, mas muita massa muscular também. E a partir do próximo mês, essa perda é bem menor, justamente por causa dessa queda do metabolismo. E no terceiro mês, a perda é menor ainda. E quando ela para de fazer a dieta, acreditando que a dieta não está mais dando certo, é a hora que ela começa a comer tudo novamente, só que o metabolismo muito baixo, né? E logicamente o emagrecimento ele vai bem além do que a gente come e do que a gente gasta, né? O fator emagrecimento, ou o ganho de peso, ele está relacionado a fatores hormonais, fatores emocionais, além da falta de exercício, da má alimentação, tem os fatores genéticos. Então, assim, emagrecer é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Vai muito além do que uma simples dieta, vai muito além do que só fazer exercício. É um trabalho em conjunto com médico, psicólogo, nutricionistas. Então, é bem complicado, né? Como que eu posso dizer? Tentar emagrecer, até mesmo com cirurgia bariátrica, não é fácil. Sim, né? Se a gente está vendo que é um trabalho complexo, né? Um trabalho que envolve muitas variáveis. Exatamente, né? Assim, é multifatorial. A gente tem aquela noção de que emagrecer é realmente você gasta, você come e se você gastar mais do que come, você vai emagrecer. Então não é bem assim, existe também fatores outros. Principalmente o fator hormonal, né? Aquela história de que a gente é o que a gente come é muito válida nisso. Porque se a gente se alimenta mal,
o nosso intestino ele é o primeiro a receber toda essa agressão. E com as células do nosso intestino todas lesionadas por uma má alimentação, por refrigerantes, alimentos químicos, industrializados, enfim. Você falou bem isso, eu quero saber o que é uma má alimentação. Então, assim, quando a pessoa come muita fritura, quando ela come carboidratos que promove uma liberação de açúcar muito alta, que seriam os refinados, né? O arroz branco, a farinha de trigo refinada. Quando a pessoa usa muitos alimentos com corantes, conservantes, essências, né? No caso o refrigerante é uma bomba para o nosso intestino. Isso promove uma inflamação nas células do nosso intestino. E essa inflamação libera substâncias que a gente chama de substâncias pró-inflamatórias, que vai aumentar a inflamação corporal. Essa inflamação é conhecida como inflamação subclínica. E essas substâncias pró-inflamatórias vão agir negativamente na modulação dos nossos hormônios. Então, por exemplo, se eu produzo a grelina, que é um hormônio que estimula a fome, se eu tenho uma má alimentação, todos esses que a gente chama de disruptores endócrinos, eles podem agir negativamente nessa formação de grelina, ou produzir demais, né? E aí eu vou ter fome o tempo todo. Ou ele pode influenciar negativamente na produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Eu posso simplesmente ter uma má captação de leptina, ou má produção de leptina e não ter saciedade, comer demais. Né? Então, assim, isso vai muito além disso. Né? A gente tem vários hormônios que agem para controlar o nosso organismo. Só que quando nós nos alimentamos mal, toda essa parte hormonal é descompensatória, ela fica descompensada, ela promove efeitos negativos. Então, às vezes, mesmo com que a pessoa se alimente de certa forma correta e faça uma atividade física, mas dentro dessa alimentação tem muita coisa química, pode haver um descontrole hormonal. Tem muitas pessoas que conseguem emagrecer até um certo momento e para, né, por causa de todo esse processo inflamatório no organismo. Certo. E Gelson, sobre adoçante, por exemplo, sobre adoçante artificial. Hoje em dia a gente sabe que todo mundo procura, né? Não, então eu não posso comer carboidrato, não posso comer doce, vou comer tudo com adoçante. Como é que funciona isso? Então, o adoçante, a maioria dos adoçantes industrializados, eles não são bons para o nosso organismo, porque, como você mesmo falou, são produtos químicos, eles vão agir nesse mesmo formato, atrapalhando essa formação dos nossos hormônios. Eu acredito muito que a gente tem que buscar uma alimentação orgânica. Eu passo isso até para os meus pacientes. Você não é proibido de ingerir açúcar em determinados alimentos. Por exemplo, vou tomar um café, eu ponho um pouco de açúcar para não tomar ele amargo, a não ser que eu goste de tomar amargo, mas a ideia é não pôr açúcar o suficiente para deixar muito doce. E que tipo de açúcar que eu vou usar? Eu vou usar um açúcar branco, refinado, que é cheio de produtos químicos? Não, eu vou usar o açúcar demerara, o açúcar cristal orgânico preferencialmente, até o açúcar mascavo, justamente para não ter esses efeitos negativos. Mas o açúcar engorda, o açúcar isso, o açúcar aquilo. Eu acho que tudo engorda e nada engorda. Eu acho que depende de como que a gente usa esses alimentos, né? Eu costumo até dizer assim para as pessoas, a gente não é proibido de comer nada, mas determinados alimentos eles não podem entrar na nossa rotina. Se você vai numa festa de aniversário e só tem refrigerante para você tomar, você vai acabar tomando 2 copos de refrigerante. Mas você comprar refrigerante na compra mensal e ter garrafas de refrigerante diariamente na geladeira, toda refeição ter um copo de refrigerante, isso aí não pode. Isso aí é uma coisa que prejudica todo o nosso sistema digestivo, circulatório, enfim, todo o nosso sistema orgânico é prejudicado por tanta química. Entendi. E exercícios físicos? Me fale um pouco disso. Essa queima, não pode também, você está fazendo uma dieta e você começa a fazer um exercício físico acelerado, isso também não pode alterar o metabolismo? Como é que funciona? Então, a atividade física moderada, orientada, né, porque assim, tem muitas pessoas que querem emagrecer,
mas tem problemas articulares, né? Então ela vai fazer uma atividade física, ela pode prejudicar mais ainda. Então eu acho que toda atividade física ela deve ser orientada por um profissional ou da educação física, né? Um educador físico, ou até mesmo um fisioterapeuta, porque dependendo do problema que essa pessoa possa ter na articulação, talvez o melhor para orientar um certo exercício, como um pilates, enfim, seria realmente um fisioterapeuta, mas eu acho que a atividade física ela deve ser orientada primeiramente, né? Se todos soubessem a quantidade de benefícios que a atividade física promove para o nosso organismo, ninguém ficaria parado. O nosso corpo ele foi feito para se mexer. Nós temos vários fatores que são melhorados na nossa saúde quando a gente faz atividade física. Não apenas o ganho de massa muscular para queima calórica, não apenas isso. Nossa estrutura óssea, ela melhora. Nosso sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso periférico, né, que é o que faz todo o controle dos nossos movimentos, dos nossos órgãos, ele também melhora. Até a parte de pensamento, melhora o sono, o raciocínio, enfim, para quem tem diabetes, melhora a captação de energia, equilibra a glicose sanguínea. Então, assim, a atividade física é um dos pilares do emagrecimento, né? Você não consegue ter um bom emagrecimento somente com dieta. Como eu costumo dizer, a atividade física e a dieta são irmãos siameses, nasceram grudados. Então, se eu não tenho uma atividade física e só me alimento bem, eu vou chegar até um ponto que eu não vou conseguir ter evolução. E se eu só faço atividade física e não faço uma boa dieta, é a mesma coisa. Eu posso até ter um corpo bonito, esteticamente um corpo bonito, mas às vezes a pessoa tem um colesterol alto, ácido úrico elevado, né, tem o triglicéridos alto, porque faz atividade física, mas se alimenta mal. Também às vezes adoece muito, né? Exatamente. Às vezes fica a imunidade muito baixa. E a atividade física é assim, porque de forma moderada? Porque se você faz pouco, não tem efeito. Se você é aquele atleta de final de semana, o efeito é muito reduzido. Às vezes, dependendo do exercício, pode até ser prejudicial para o organismo por não ter condições físicas de suportar aquele exercício esporádico. Agora, se eu tenho uma atividade física constante e moderada, o benefício é muito grande. Mas então eu vou virar um atleta. Existe uma diferença entre saúde e performance. Né? A gente está cansado de ver aí em reportagens jogadores de futebol entrando em óbito no meio do jogo. Né? Isso já não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes no Brasil e fora do Brasil. Porque a atividade física em alto nível, ela também pode ser prejudicial para a saúde. Poucas pessoas têm genética para isso. Quer dizer, também tem que ver a questão inicial, né? Quer dizer, uma pessoa para começar uma atividade física tem que procurar um médico, tem que procurar primeiro ver o que ela pode fazer, né? Tem alguma alteração cardiológica sem saber que tem aí. Sempre que a gente vai fazer alguma atividade física, vai sair do zero, tem que buscar um médico, né? Eu acho que é extremamente importante fazer um check-up, uma avaliação cardíaca, enfim, né? Verificar se não tem nenhum problema de postura, né? Porque às vezes a pessoa ela quer correr, mas ela tem uma pisada errada, e isso pode prejudicar a articulação de joelho, de quadril, né? Porque, enfim, é um movimento repetitivo, com impacto, e isso no futuro pode desenvolver algum problema. Vou perguntar uma coisinha agora para você, que eu acho que você vai... Enfim, é uma pergunta complicadinha. Me fala sobre o lado emocional na composição da dieta, no desenvolvimento aí desse complexo, né, de emagrecimento. Eu acredito, Márcia, que um dos maiores causadores do ganho de peso, da obesidade, é o estado emocional. Porque nós temos alguns controles de neurotransmissores no organismo, né? Nós temos dopamina, serotoninas, endorfinas, enfim, nós temos vários neurotransmissores que agem no nosso cérebro, no nosso corpo, para nos dar prazer. Como se fossem hormônios. São hormônios, né, que agem no cérebro também.
E esses hormônios, se eles estão em níveis mais baixos, porque passei por um desgosto muito grande, um desgosto amoroso, ou perdi algum ente familiar, ou minha vida amorosa não é muito boa, enfim, tem problemas com filhos, a pessoa começa a ter um acúmulo de hormônios negativos, de hormônios de estresse, como cortisol, como adrenalina, como glucagon. E esses hormônios influenciam na baixa de serotonina, na baixa de dopaminas e endorfinas. E muitos dos alimentos gostosos, calóricos, eles estimulam a dopamina e a endorfina, né? No caso, por exemplo, qual mulher que nunca correu atrás de um chocolate quando estava em TPM? Né? Porque o chocolate, o cacau, ele tem esse poder de aumentar a nossa captação de dopamina. Então, quando nós temos alguns problemas emocionais, nós buscamos complementar essa parte hormonal, mesmo sem entender, sem saber, com outros artifícios. Então eu posso correr atrás de uma alimentação, ou eu posso beber, ou eu posso usar uma droga. Não que eu possa, né, mas é o que as pessoas buscam. Né? Tem pessoas que buscam pelas portas erradas. Tem pessoas que buscam esporte, né? Tem pessoas que até sexo, né? Então isso vai além até mesmo da compreensão das pessoas. Porque as pessoas não compreendem porque quando elas estão estressadas elas querem comer uma barra de chocolate. Então isso são coisas que além de ter um trabalho com o nutricionista para corrigir dieta, a gente precisa de um trabalho com um psicólogo para entender todo esse processo, com um psiquiatra, né, com pessoas que trabalham nessa linha psicológica, porque é muito complicado. Já vi situações assim, de uma paciente com poucos meses de cirurgia bariátrica, ter uma perda muito grande, 2 sobrinhos que faziam parte da vida dela, morreram num acidente de carro e ela de um momento para o outro ela para de emagrecer. Sabe? Uma pessoa com pouco tempo de cirurgia bariátrica, eu nunca vi isso acontecer, ela simplesmente estacionou a perda de peso. E na parte alimentar, na parte de exercício físico, não havia por que parar a perda. E ela simplesmente falou, já não estou mais emagrecendo, estou muito depressiva, enfim. Então isso mostra como essa parte hormonal é fundamental para o controle do nosso peso. Também existem, principalmente nessas questões, né, do comer compulsivo, né? Às vezes a compulsão também, né, aqueles quadros compulsivos que as pessoas acabam ficando fissuradas, né, para alimentação, também prejudica. Tem bastante disso normalmente quem faz cirurgia bariátrica tem que passar por uma avaliação bem rigorosa. Na verdade, assim, eu como nutricionista, eu não consigo dizer, não dá nem para dizer que a cirurgia é o melhor caminho para emagrecer. Já fui questionado por alguns profissionais da minha área, por alguns colegas, nossa, mas você trabalha com cirurgia, é tão agressivo. Eu acho que a cirurgia bariátrica ela é tão agressiva quanto uma dieta radical que não deu certo, quanto um remédio que não deu certo, quanto o ficar em jejum prolongado. Eu acho que se a pessoa não entende que ela precisa mudar o seu estilo de vida, então não adianta fazer cirurgia, não adianta tomar remédio, não adianta fazer dieta radical, não adianta nada. Porque ela vai voltar ao ganho de peso, ela vai voltar a engordar. Você falou sério, as pessoas às vezes têm uma necessidade assim, eu quero perder peso, mas eu quero perder peso assim, tipo, 2 meses. Isso. Daqui 2 meses eu quero estar magra, 3 meses eu quero estar magra. Não é bem assim, né? Eu acho que o emagrecimento é uma coisa que são anos, né? Demanda um tempo grande. Existem alguns estudos que afirmam que o melhor emagrecimento é 1 quilo por mês. Então, se a pessoa, em média, né, mas se a pessoa tem aí 20 quilos a mais, ela vai demorar 20 meses para chegar no peso ideal. Por que disso? Porque quanto maior a falta de nutriente, mais o nosso corpo recorre à massa muscular. Então, se eu perco 20 quilos em 2 meses, boa parte desses 20 quilos é músculo. Né? Então, o emagrecimento, quanto mais lento, melhor e maior a chance de ter um resultado definitivo, de ter um resultado permanente. E normalmente quem está querendo emagrecer
fica ansioso, né? De repente. A ansiedade, o tempo é amigo, né? O tempo nesse caso é bem amigo, né? Tem que... Então, é importante isso. Eu comento isso muito com os pacientes, que nós não podemos nos pegar somente a balança. A balança é o pior equipamento para avaliar o nosso emagrecimento. A balança, ela é mentirosa. Entendi. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes de Campos do Jordão. Campos do Jordão tem uma altitude muito maior do que a de Taubaté. E eles se pesam em Campos, descem a serra e vai passar com o nutricionista. Aí eles pesam com o nutricionista e falam, nossa, mas hoje de manhã eu pesei lá na minha casa, eu estava com 2 quilos a menos. Só que a pressão atmosférica na altitude de Campos é diferente da pressão atmosférica aqui de Taubaté. E a balança não vai saber dizer isso. Dá bastante diferença. Exatamente. Ou às vezes a pessoa, ela... 2 quilos a menos, vou pesar lá então. Exatamente. Ou às vezes a pessoa, ela tem por hábito de se pesar todo dia. Ela tem uma balança em casa, ela acorda de manhã e se pesa, e antes de dormir ela se pesa. Aí ela repara que do dia para a noite, ela engordou meio quilo, ela engordou 1 quilo. Né? Então, assim... Isso. Sempre acontece. Então a gente tem que começar a compreender o que é exatamente o emagrecimento. O emagrecimento, ele não é somente a perda de peso. O emagrecimento é perda de medida. O emagrecimento é ganho de massa muscular. Então, se eu perco 2 quilos de gordura e ganho 2 quilos de músculo, eu estou emagrecendo sem perder peso. Eu vou perder medida, mas não vou perder peso. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, deixando de fazer o exercício, porque elas fazem uma dieta, fazem atividade física, ao invés de perder peso, elas ganham. Mas elas não reparam que a circunferência da cintura diminuiu. Elas não reparam que a estrutura muscular do quadríceps aumentou. Né? Que ela ganhou músculo na coxa. Ela não repara isso. Ela, às vezes até repara, mas não dá valor para isso. Aí entra nessa ansiedade da perda de peso. Eu não estou perdendo peso, eu não estou perdendo peso, eu não estou perdendo peso, eu estou me matando, eu não estou perdendo peso. E aí entra nessa parte hormonal, porque eu estou ansiosa, eu estou nervosa, estou irritada, meu corpo começa a produzir hormônios negativos, né? O cortisol, a adrenalina, o glucagon, diminui dopamina, serotonina. E aí eu paro de fazer a dieta, eu paro de fazer o exercício, porque não está dando resultado, e começo a comer o chocolate, começo a comer o doce, começo a comer os alimentos que me dão prazer, porque aquilo não está me dando prazer e nem resultado. Pizza! Exatamente. Então é muito complexo. Eu costumo dizer para os meus colegas, como que trabalho de nutricionista é difícil. Porque a gente na verdade... não somente passar uma dieta, passar uma orientação, a gente tem que convencer a pessoa a fazer o tratamento. As pessoas vão no nutricionista e fazem 1, 2 consultas e não querem mais ir. Pegam um cardápio e acham que aquele cardápio vai servir para o resto da vida. E não existe isso. Né? Todo profissional da área da saúde, ele precisa de mais proximidade com o seu cliente para conseguir ter um trabalho, porque a gente erra também no meio do caminho. Às vezes a gente passa alguma dieta, alguma orientação que não deu muito certo com aquele paciente. Deu certo com vários, mas com ele não deu muito certo. E se a pessoa não tem essa proximidade com o profissional, a gente acaba não conseguindo corrigir. Né? Nenhum profissional consegue acertar a todo momento. É muito difícil. E você estava falando da coisa da dieta, quer dizer... quando uma pessoa vai fazer uma dieta, vai procurar um nutricionista, por exemplo, vocês observam o gosto da pessoa e tudo mais, porque a impressão que tem é assim, você vai no nutricionista, vai chegar lá, você vai sair comendo alface e só, entendeu? Alface com carne só, né? Na verdade, assim, existem vários tipos de profissionais. Cada profissional tem uma linha de trabalho. Cada profissional acredita na sua linha, né? Então, assim, na área da nutrição, tem uma nutrição que é a melhor nutrição, que é a nutrição funcional. Ela visualiza muito essa parte de inflamação, como eu falei no início, os alimentos que são anti-inflamatórios, né?
os nutrientes, os suplementos que a gente pode tomar, que vai diminuir essa inflamação, que vai controlar toda essa modulação hormonal do nosso organismo. Só que ela é muito radical, é muito difícil de todo mundo seguir. Eu adoraria que os pacientes entrassem no consultório e falei, agora vamos trabalhar nutrição funcional, e eles abraçassem aquilo como verdade para o resto da vida. Só que é muito complicado. Você tirar o leite, você tirar o glúten, tirar todo tipo de conservantes, essências, é muito difícil. Então, como que eu penso? Eu penso que as pessoas têm que mudar gradativamente, né? Então, o que eu posso melhorar hoje? Eu vou começar a comer de 3 em 3 horas, ótimo. Eu vou começar a tomar mais líquido, ótimo. Eu vou cortar o refrigerante, ótimo. Se você fizer 3 melhorias por mês, em um ano, você vai ter melhorado 36 coisas na sua vida, né? Então, a gente tem que entender, como uma atividade física, você nunca vai entrar na academia e fazer a série mais difícil com a maior carga de peso no seu primeiro dia. É impossível. Se você chegar numa academia, o instrutor te der uma atividade muito pesada, provavelmente você nem volta no outro dia. Por dores, enfim. Então eu acredito na nutrição como mudança gradativa. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu serei melhor do que eu fui hoje. Mas eu não preciso, a partir de segunda-feira, mudar tudo. Né? Que as pessoas são assim, não, a partir de segunda-feira, eu vou fazer uma dieta 100%. Não é bom ser essa mudança radical, porque você mexe com a zona de conforto da pessoa. Então é muito importante, a hora que o paciente chega no consultório, na anamnese nutricional, o nutricionista perguntar o que você gosta de comer. Fazer um relatório habitual, quais são os hábitos alimentares que ela tem. Porque determinados hábitos a gente não vai tirar assim logo de primeira. Entendi. Eu tive um exemplo com uma paciente que ia fazer cirurgia bariátrica, que ela só tomava refrigerante. Ela chegava a tomar em torno de 2,5 litros de refrigerante por dia. Ela não tomava água. E aí eu fiz um pacto com ela, que até o dia da cirurgia, ela ia parar de tomar refrigerante. Essa foi a única, digamos assim, a única solicitação que eu fiz para ela antes da cirurgia. Então eu falei assim, você toma 4 garrafinhas de refrigerante por dia, 4 garrafinhas de 600 ml. Você vai substituir, por semana, você vai substituir uma garrafinha de refrigerante por uma de água. Ou seja, em um mês, ela já não estaria mais tomando refrigerante. Ela eliminou 6 quilos em um mês, sem alterar a dieta. Entendi. Logicamente que, para ela ter um emagrecimento contínuo, sem cirurgia, ia depender de muito mais atitudes, de muito mais ações. Mas a gente consegue perceber que pequenas mudanças já traz algum resultado. E se essas mudanças forem acontecendo gradativamente, com paciência e aceitação, depois de um determinado tempo, ela consegue chegar onde ela precisa chegar. Só que não vai ser em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Vai ser 1 ano, 1 ano e meio, 2. Né? Porque isso é muito importante, né? O imediatismo aí não funciona. Isso que acho que as pessoas realmente, se tiverem essa consciência, né, de que emagrecer é médio e longo prazo, não é uma coisa... Até mesmo porque todo mundo que ganha muito peso, não ganha muito peso em 1, 2 meses. Então a gente precisa ter um trabalho mais árduo, mais contínuo. E eu costumo dizer isso para as pessoas, mesmo com cirurgia bariátrica não é fácil. Porque se ela faz uma cirurgia de redução de estômago que restringe o volume alimentar, mas não muda os seus hábitos de vida, depois ela vai perder peso de uma forma muito negativa, porque vai envolver muita massa muscular, vai ficar aquele falso magro, né? Uma pessoa que teoricamente estaria no peso ideal dela, mas com muita gordura ainda para perder. Na pele, você percebe o excesso de flacidez. Então, assim, se a pessoa não muda o seu hábito de vida, não adianta o remédio, não adianta a cirurgia, não adianta a dieta. Né? Tem que ser algo completo.
pergunta, você quer falar alguma coisa para a nossa população? Então, eu acho importante as pessoas começarem a valorizar mais o trabalho dos profissionais da saúde, né? E não buscar simplesmente um remédio para tudo, né? Nem tudo na vida tem remédio. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Eu estou com dor de barriga, eu tomo um remédio. Eu estou com dor na coluna, eu tomo um remédio. Realmente, existem uma grande gama, né, de fármacos que ajudam o nosso organismo, né? Que inibem muitas coisas, que melhoram a nossa saúde. Mas se o nosso corpo fica sempre à base de remédio, a gente nunca vai buscar o que a gente tem que fazer. Porque o remédio cura tudo, então para que eu vou fazer uma atividade física se eu tenho um remédio que vai me emagrecer? Para que eu vou fazer uma dieta se eu tenho um remédio que vai me emagrecer? Preguiça não funciona. Preguiça não funciona. Então os profissionais todos da saúde, né? Não só o médico, que é muito valorizado e no meu ponto de vista tem que realmente ser valorizado, mas o psicólogo, o profissional de educação física, o nutricionista, né? Até, por exemplo, um massoterapeuta, ele pode auxiliar no emagrecimento, com drenagem, né? Até mesmo reduzindo o estresse com a massagem. Então, assim, todos os profissionais que trabalham nessa linha de emagrecimento, antes de pensar no emagrecimento, nós temos que pensar na saúde. Porque se eu tenho um corpo saudável, por consequência eu vou controlar o meu colesterol, por consequência eu vou controlar a glicemia, por consequência eu vou controlar o meu peso. Então, na verdade, o emagrecimento é consequência de um corpo saudável. Beleza. Tá ok. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a você, Gelson. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos voltar outras vezes para conversar sobre outras questões. E agradeço a Deus em primeiro lugar. Até a semana que vem. Tchau. Legal. Foi bom?